Espírito terão aqueles que escolhem te servir. Bondade aos outros sem medir, buscando a paciência para nos ouvir. Não basta crer, mas sim mostrar que Jesus comoveu o coração. Quero sempre ser um discípulo
Nossa, tanta beleza assim merece uma selfie. Vou deixar aquelas peruas todas com inveja. Eita vaidade, viu? Cada uma. Ai, ai. Não, não, desculpa. Oi, gente. Meu nome é Gustavo. Meu, eu gosto... Não, é que... Não, o filme... Não, eu também gosto muito desse filme. Tá ligado? Poxa. Ah, enfim, né? Essa indiferença, que passa e vem. É, meu pai. Fazer o quê, né? Tem pessoas que são assim. A gente aceita. Enfim, deixa eu voltar a ler aqui. Vai, pode ir. Tati, Fala, eu não Pati. vou te contar. Conta. Você sabe a Fabiola? Claro que eu sei. Ela foi pega fazendo unha com o melhor amigo do marido dela. Não acredito. Isso vai dar maior babado. Que mico, que Você já parou pra pensar? Nossa, eu sempre desconfiei dele. Nunca fui com a cara dele chegada numa manicure. Saquei. Pode crer. Nossa, eu tinha certeza. Duas amigas de colegial, parece. Parece que eu voltei na quinta série. Voltando a fazer fofoca. Oh, deixa eu ler. Enfim. Deixa eu voltar aqui. Mais destaques. Chocolate branco. Oi. Deve estar gostoso, né? Eu sei, é muito estranho o pessoal do nada vir falando com você assim, mas é que é chocolate branco. Eu tô sem combinada faz um tempinho, assim. Meu nome é Gustavo, desculpa a má educação. Você pode me dar, assim, só um tablete, metade de um tablete? Só pra... Oi, meu nome é Gustavo. Você pode me dar só um pedacinho? Tem uma barra inteira pra você. Pode? Nossa, muito obrigado, muito obrigado. Não! Mas só um pedacinho, quanto egoísmo. Nossa, gente, tanta coisa em tão pouco tempo. Caramba. A gente fica triste assim, né? Enfim. Não acredito que você fez isso. Por que você me traiu? Por que você me traiu? O que você tinha na cabeça? Fala pra mim, me explica. Fala. Não é mentira, eu sabia que é mentira. Por que você fez isso? Sai fora. O que tá acontecendo nessa praça? Eu tô pensando que já vi de tudo, agora traição. Meu, ô senhor, o que tá acontecendo? É pra ver tanta coisa assim numa noite só? Vamos lá. Foca no livro. Foca aqui. Eu comprei uma propriedade Não. e dei uma ordem ao senhor. Mas é uma desocupação, doutor. E você fez? Não, senhor, tem famílias. Família, eu tenho a minha em casa. Eu estou nesse negócio é por causa de dinheiro. Eu não estou nem aí com ninguém. Meu negócio é grana. A próxima vez que eu lhe der uma ordem, você tem que cumprir ela a risco. Eu tenho cara de Madre Teresa? Não, doutor, não, doutor. Você é engenheiro ou assistente social? Engenheiro, doutor. Me contratou como engenheiro. Essa é a última vez que eu te dou uma ordem. Sim, senhor. Se hoje não tiver limpa aquela área, amanhã o senhor está fazendo companhia
para esse desocupado aí, entendeu? Além de mala, é chato, arrogante, ganancioso. Ah, é óbvio. Cara. Não, desocupado, você viu, né? Só tô lendo minha revista aqui, uma noite bonita. Sabe, pai, às vezes a gente fica pensando, tanta coisa ruim, o que fazer, né? Valeu, pai. Vamos orar. Senhor, ao contemplar o mundo ao nosso redor, ao ver a atitude das pessoas, muitas vezes nos perguntamos se há um limite. Ao ver circunstâncias que fogem de teu plano a nós como seres humanos. Muitas pessoas se indagam se de fato há alguém que dirige, controla, governa nossa vida e o planeta que vivemos. Aparentemente, pessoas que continuamente são guiadas por pensamentos e atitudes negativas se dão bem. Já outras pessoas que tomam a decisão de viver segundo a tua orientação, viver segundo a tua vontade, nem sempre têm circunstâncias ou consequências positivas, ao menos na perspectiva humana, em relação a essa existência. Mas, Pai querido, que nessa noite possamos, uma vez mais, entender quem de fato controla não apenas o universo, esse planeta, mas as circunstâncias que estão ao nosso redor. Ó Deus, por favor, fale o nosso coração. Possamos, uma vez mais, ouvir tua voz e que possamos aprender quem de fato tem um controle absoluto sobre a vida de cada um de nós. E isso eu te suplico, rogo e lhe agradeço em nome e pelo amor do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Boa noite a todos. Uma vez mais,
quero saudar você, bom revê-lo. E talvez, se você pela primeira vez está aqui conosco, eu queria de uma maneira muito especial também estender as mais cordiais boas-vindas a você. Estamos felizes com a sua presença. Bem-vindo à Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para que possamos, juntos, através das decisões que tomamos e pela vida em comunidade que levamos, possamos viver uma experiência real com Deus. Afinal, quem é Ele? Quem é esse Deus? Essa é a principal questão que nós estamos juntos analisando nessa atual série de mensagens intitulada Identidade Divina. Durante os nossos últimos encontros, nós vimos algumas das mais importantes características sobre Deus. Já aprendemos sobre a sua onisciência, um Deus que tudo sabe. Na sequência, vimos sobre a sua onipresença, um Deus que está presente sempre. Sua onipotência, um Deus que tudo pode. E a sua imutabilidade, um Deus que nunca muda. E o atributo divino que nós iremos abordar nessa noite é a sua soberania. Afinal, o que esse Deus controla? Eu gostaria que você ouvisse com atenção o que nós encontramos em sua palavra. E aqui lemos o Antigo Testamento. Seu é o grande poder, a glória e a vitória e a majestade. Tudo que existe nos céus e na terra é seu, ó Senhor, e seu é esse reino. Nós adoramos a Deus porque Ele dirige todas as coisas. Você percebe, esse texto afirma que Deus dirige cada pormenor. Esse texto diz que Ele tem tudo sob seu controle. Mas, afinal, o que é soberania divina? Quando nós escutamos a palavra soberania, o nosso dicionário define a palavra soberania como autoridade suprema que detém o poder sem restrições. Só que do ponto de vista divino, do ponto de vista teológico, soberania significa autoridade e domínio absoluto de Deus sobre todas as coisas, sobre tudo e todos. Assim, Deus é e Ele está acima de toda força, poder, autoridade. E é difícil, queridos, para nossa mente entender bem os atributos desse Deus. Como já vimos, Ele é um ser todo conhecedor, um ser todo presente, um ser todo poderoso. Mas se nós não compreendemos esse poder absoluto e total de Deus, como que nós poderemos aprender a confiar e descansar nele? Se nós não entendemos a soberania desse Deus, dificilmente a gente vai conseguir integrar Ele de maneira completa nossas ansiedades, nossas preocupações. Aquilo que, infelizmente, muitas vezes toma o nosso coração e não nos permite avançar. Por isso, quanto maior for a nossa compreensão sobre a soberania desse Deus, melhor será a nós. E mais seguros estaremos vivendo em confiança, de acordo com o sonho que Ele tem à nossa vida. Soberania, que significa que Deus está no controle de todas as coisas. E Ele tem controle pleno da criação. Nesse momento eu gostaria de que você pudesse acompanhar comigo um texto que encontramos no Antigo Testamento, no Salmo 148. Se você me permite, eu gostaria de ler alguns desses versos a você. É um texto um pouco mais longo, mas que fala exatamente sobre este aspecto a respeito da existência de Deus. Acompanhe comigo a leitura no telão. Diz o texto: louvem o Senhor desde os céus, louvem-no nas alturas, louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais, louvem-no sol e lua, louvem-no todas as estrelas cintilantes, louvem-no os mais altos céus e as águas acima do firmamento, louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Ele os estabeleceu em seus lugares para todo o sempre. Deu-lhes um decreto que jamais mudará. Louvem o Senhor, vocês que estão na terra, serpentes marinhas e todas as profundezas, relâmpagos e granizo, neve e neblina, vendavais que cumprem o que Ele determina. Todas as montanhas e colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, todos os animais selvagens e os rebanhos domésticos, todos os seres vivos e as aves, reis da terra e todas as nações, todos os governantes e juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças, louvem todos o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado. A sua majestade está acima da terra e dos céus. E além de ter controle pleno, como lemos nesse texto da criação,
Deus também ele tem controle da história humana. Nos escritos do profeta Isaías encontramos o seguinte texto: esse é o plano estabelecido para toda a terra. Essa é a mão estendida sobre todas as nações, pois esse é o propósito do Senhor dos Exércitos. Quem pode impedi-lo? A sua mão está estendida, quem pode fazê-la recuar? E obviamente, além da criação, além da história humana, a soberania de Deus também inclui a vida humana. Pelo menos em 3 aspectos, aqui menciono de maneira breve. Em primeiro lugar, em relação à nossa origem, ouça. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Em relação também à duração da nossa vida, os dias do homem estão determinados. Tu decretaste o número de seus meses e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Esse texto está em Jó 14, verso 5. Em relação também aos talentos que nós possuímos. Disse Deus, o Senhor a Moisés: eu escolhi Bezalel e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística. Vamos aqui algumas características sobre a vida humana. Mas se Deus tem tudo sob seu controle, como nós podemos exercer o poder de escolha? Em outras palavras, qual é a relação entre o propósito que Deus tem para cada um de nós e o nosso livre arbítrio? E aqui é importante que nós entendermos que a nossa liberdade, ela tem um limite. Nós, de certa forma, somos livres para fazer escolhas. Essa é a liberdade de decidir qual caminho tomar. No entanto, nós não, ouçam com atenção, nós não podemos escolher. Nós não temos controle sobre as consequências das nossas escolhas. Essa é a grande diferença. Não temos o controle sobre as consequências e essa é a grande diferença. Mas como que a soberania divina afeta de maneira prática a nossa vida, o nosso dia a dia? Eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite, pelo menos 3 áreas em que a soberania de Deus, de fato, afeta a nossa vida. Deus está no controle, portanto, nossos planos têm um limite. Quem controla é Ele, não é você, não sou eu. Nossos planos têm um limite. Quando nós temos a correta compreensão da soberania de Deus, uma das primeiras lições que nós precisamos aprender é que os nossos planos são limitados. Ouça aquilo que Salomão escreveu. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Temos planos, mas o que permanece é aquilo que Deus estabelece, seus propósitos. Muitos dizem que o céu é o limite. Será? Nós somos, queridos, limitados. O limite é estabelecido por Deus. O problema é que muitas pessoas ainda acham que podem viver sem qualquer tipo de limite. Imaginam que pode usar a sua vida como e da maneira que desejam e acham que sempre vão encontrar uma saída. O policial se aproximou ali da porta do motorista, o parou. O motorista olha para o policial e diz assim: algum problema, senhor? Algum problema, seu guarda? O policial pergunta: sabe por que eu te parei? Não faço ideia. Excesso de velocidade, por favor, sua habilitação. E a pessoa que estava dirigindo, olhando para o guarda, diz: eu gostaria muito de dar para o senhor minha habilitação, mas eu perdi ela. Eu estou com quase 100 pontos na carteira. E o guarda, o policial rodoviário, pede o documento do carro. Ele disse: se eu tivesse, eu estaria para o senhor, o problema é que eu roubei esse carro. Não só roubei, como o proprietário eu sequestrei, está amarrada no porta-malas do carro. Nisso o policial se desespera, o sequestrador, um bandido ali, dá um passo para trás e chama ajuda. E em poucos minutos, outras 5 viaturas chegam. O sargento daquele agrupamento, ele desce do carro e se aproxima. E da mesma forma, imediatamente diz: por favor, fora do carro. E o homem faz a mesma pergunta: algum problema, seu guarda? Ele disse: eu acabei de ser chamado aqui pelo soldado dizendo que você roubou um carro, sequestrou a proprietária e não tem habilitação.
Por favor, abra o porta-malas. E ele vai e abre o porta-malas. Quando abre, vazio. E aí o sargento pergunta, escuta, esse carro é seu? Ele diz, sim, é meu, sim. Está aqui o documento do carro. Tira do bolso, entrega o documento do carro para o sargento olha, sem nenhum problema. E soube também que você não tem habilitação. Como não? Ele tira a carteira, tira a habilitação, entrega para o sargento. E o sargento diz, escuta, mas eu fui chamado aqui porque me disseram que você havia sequestrado alguém, roubado esse carro, não tinha habilitação alguma. E o homem olha para ele e diz, eu tenho certeza que o mentiroso também disse para o senhor que eu estava com excesso de velocidade, né? Tenta essa. Tem gente que acha que sempre vai achar uma saída. Tem gente que acha que sempre não há limites para ele. Em certo sentido, queridos, nós temos a liberdade de agir, mas dentro de um limite. Como a gente bem sabe, nosso direito termina quando? Quando começa o direito da outra pessoa. E Salomão, ele também afirma nessa área. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. E mesmo os nossos melhores planos não são nada mais do que são tentativas, porque a gente não conhece o futuro. Nós precisamos muitas vezes ter flexibilidade nos nossos planos, e isso depende da nossa atitude. E basicamente são duas atitudes que nós podemos ter em relação a esse tema. Uma delas é a presunção. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou para aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Essa é uma atitude. Presunção. A segunda atitude é a atitude correta, é cooperação, é submissão. Salomão menciona em Provérbios 16, fazemos planos para a nossa vida, mas é o Senhor quem orienta os nossos passos. Você percebe? Nesse aspecto vem a importância da dependência de Deus. E algo mais que eu gostaria aqui de mencionar, que nos ajuda a ampliar esse aspecto. Levar nossa vida sem limites, que lhes traz consequências a cada um de nós. No Salmo 81 nós encontramos o clamor do Senhor. Como gostaria que o meu povo me ouvisse. Esse Deus gostaria muito que nós pudéssemos ouvi-lo. Por que será que Deus quer que nós o ouçamos? Porque assim você ia evitar muita dor de cabeça e sofrimento para a sua vida. Geralmente nós nos deparamos com encrencas no nosso dia a dia, porque a gente simplesmente não ouve a voz, não segue o plano de Deus. A Bíblia diz que quem tem ouvidos, ouça. Portanto, ouçam bem. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Existem muitas coisas, queridos, que na nossa vida que parecem que são corretas. Ou nós tentamos fazer com que pareçam ser corretas, apesar que muitas vezes nós sabemos que não são. E os resultados são muitas vezes desastrosos. Já sentiu isso? Já tomou algumas decisões que você tinha certeza que eram as melhores, mesmo sabendo que elas não eram de acordo com a vontade de Deus, mas você disse, é melhor, não. Você sabe que Deus é contra, não, eu vou fazer isso. E no final, isso se transformou em um pesadelo para você. Muitas vezes já escutei gente contando a mim dos sonhos que eles sabiam que tinham no coração, de maneira contrária à vontade de Deus, e a dor de cabeça que foi depois. Muitas vezes nós pensamos que nossos planos são os melhores, mas se eles não se concretizam, queridos, na maneira pela qual sonhamos, por que assim? Porque nós não conhecemos o futuro, nós não podemos saber o que vai acontecer. Daqui a um ano, daqui alguns meses, daqui a alguns dias, não sabemos, a gente não sabe o que vai acontecer hoje à noite. Uma certeza nós temos, que a vida é incerta. É a única certeza que nós temos.
Você e eu, nós não conhecemos o amanhã, só que Deus conhece. E é por isso que Ele insiste em dizer, eu quero que vocês me ouçam, porque Ele sabe o que vai acontecer. E se você escuta a Deus, você está evitando, querido, um caminhão de problemas. É por isso que a Bíblia apresenta a nós diversas coisas que Deus nos orienta a fazer e a não fazer. Ouça, consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Em outras palavras, se você não age de acordo com a vontade de Deus, no final, se não aqui, mas no futuro, sem dúvida alguma, você vai sofrer. Se você, do contrário, quer ser feliz, ouça e siga a orientação desse Deus. Só que, se nós vivemos segundo os nossos planos, mais cedo ou mais tarde, a gente vai se confrontar com situações de miséria, situações de culpa, ressentimento, angústia, preocupação, relacionamentos destruídos, que vêm exatamente como consequência das decisões erradas que nós tomamos. Quantas vezes já tomei decisões erradas a despeito da orientação? A despeito da orientação. Quando somos pequenos, nossos pais, eles orientam. Filho, não faz isso. Filho, não faz aquilo. E muitas vezes nós insistimos. Queremos fazer aquilo que achamos ser o melhor. E sofremos. Portanto, por Deus estar no comando, nossos planos têm um limite. É Ele que comanda. Não é você, não sou eu. E além disso, queridos, Deus está no controle. Portanto, nossos problemas têm um propósito. E esse é um tema importante de nós entendermos. Se nós reconhecemos Deus como o nosso Pai Celeste, nada vem a nós sem a sua permissão. A partir do momento que nós entendemos e aceitamos a soberania de Deus e percebemos que a vida não é uma sucessão de acontecimentos ao acaso. A palavra de Deus, ela é clara ao nos dizer isso, e ouça com atenção. Isso lhe significa uma imensa alegria. Embora no presente sejam temporariamente atormentados por toda espécie de tribulação, o que não se dá por acaso. Acontece para provar-lhes a fé, que é infinitamente mais valiosa do que o ouro. O que isso quer dizer? Significa que Deus permite situações adversas a nós, em nossa vida, com um propósito. Propósito de transformar-nos e salvar a você e a mim. Deus, como eu já mencionei anteriormente, Deus é o único ser capaz de tirar algo de bom de circunstâncias e situações terríveis, muitas vezes trágicas. Deus pode usar o sofrimento para o bem. E a Bíblia diz, porque Deus às vezes utiliza o sofrimento em nossas vidas para nos ajudar a nos afastarmos do pecado e procurar a vida eterna. Interessante que a próxima sentença desse mesmo verso diz, nunca devemos lamentar que Ele, Deus, o envie o quê? O sofrimento. E essa é uma afirmação difícil de ser aceita. Que nunca devemos lamentar quando Deus permite que situações adversas venham a nós. Por quê? Porque há um propósito. Um propósito de restauração mesmo quando sofremos. O problema é que no momento do sofrimento nós não enxergamos. Na maioria das vezes nos desesperamos, não vemos. Mas na realidade, queridos, o sofrimento, ele nos aproxima de Deus. E aqui, esse é um dos propósitos do sofrimento. Quando nós passamos por provações, por realizar a vontade de Deus na nossa vida, a Bíblia diz que nós somos participantes do sofrimento de Cristo. Em outras palavras, nós demonstramos que somos amigos íntimos de Jesus. Isso significa que quando nós passamos por provações, em virtude da nossa fé em Deus, cada vez nós nos aproximamos mais dele. E quando nós passamos por momentos de dificuldades com outra pessoa, isso sempre causa em nós uma certa ligação. Na história, quando você percebe pessoas que sofreram na guerra, veteranos de guerra, sobreviventes de desastres, problemas na família, aqueles que passam por problemas juntos, têm a tendência de unir-se.
para vencer a dificuldade, para vencer o problema. E da mesma forma, quando nós desejamos fazer algo que é correto, algo que é justo, diante de Deus, mesmo que venhamos a sofrer, essa atitude nos aproxima de Deus. O apóstolo Paulo, ele menciona de maneira clara em sua carta aos Filipenses: tudo o que eu quero conhecer, tudo o que eu quero é conhecer melhor a Cristo e tomar parte nos seus sofrimentos. E aqui a gente vê de maneira clara o mesmo princípio. Paulo está dizendo aqui que ele quer conhecer a Cristo de maneira pessoal. Mas, além disso, não apenas aspectos a respeito de Deus, mas conhecê-lo como pessoa. E aqui está a grande diferença. Como você pode conhecer Jesus Cristo como um amigo? Passando por dificuldades juntos. Isso o aproxima mais dele. Mas aqui existe algo mais. Uma razão relacionada ao sofrimento que vem a nós quando nós tomamos a decisão de viver segundo aquilo que Ele busca. E Deus, queridos, Ele pode ser visto em nossa vida quando sofremos. Quando você está passando um momento difícil, em virtude da escolha de seguir a vontade de Deus, Ele pode ser visto na tua experiência. Em outras palavras, as pessoas percebem algo especial pela ligação que você tem com Ele. Ouça também o que a Bíblia diz a respeito desse aspecto. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Mas como é que eu posso ser feliz quando eu sou insultado por seguir a Deus? Esse tipo de sofrimento indica que algo de diferente existe na tua vida. Será que as pessoas sabem de fato quem é você? Hoje, eu sei que aqui na nossa comunidade muitas pessoas estão aprendendo sobre Deus. Diga às pessoas. Menciona às pessoas o que Deus significa na sua vida. A partir do momento que você consegue melhor compreender o propósito dele a você, diga às pessoas, compartilhe com elas. Isso significa que você não mais vive de acordo com as expectativas de outras pessoas. A diferença em sua vida é porque você começou a viver de acordo com as expectativas, de acordo com aquilo que Deus espera de você. E essa é a diferença. Se você nunca é desafiado por sua fé em Deus, eu tenho uma pergunta para você. O que isso indica da sua fé? Se você nunca é desafiado por amigos, familiares, em relação àquilo que você crê, será que eles sabem no que você crê? Será que faz alguma diferença? Paulo, ele menciona ao jovem pastor Timóteo, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Se eu nunca sou desafiado no meu procedimento, talvez a minha vida está mais alinhada com aquilo que as circunstâncias, o mundo ao nosso redor espera de mim, do que aquilo que Deus deseja da minha vida. Eu já mencionei anteriormente, não existem verdadeiros filhos de Deus à paisana, escondidos. Você precisa se posicionar. Não há como ser um seguidor de Deus 007. Não tem como. Deus não precisa de agente secreto. Deus precisa de pessoas que possam se posicionar e dizer o que de fato é o que guia a sua vida. Deus busca ter um amigo que não se envergonhe do relacionamento com Ele. Deus busca uma filha que não se envergonhe da decisão de seguir a orientação que Deus concede. Cristo, certa vez, Ele disse: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Basicamente, quando eu leio esse texto, o que Cristo diz é o seguinte: se você tem vergonha de mim, eu tenho vergonha de você. Eu não quero que Deus tenha
que Cristo tem um sentimento assim em relação à minha vida. E uma terceira razão relacionada com o sofrimento, em virtude da nossa fé, é que Deus pode confiar em nós. Deus pode confiar em nós. Quando você é perseguido por seguir a Deus, quando as pessoas dizem, lá vem a santinha, lá vem o santinho, olha só o bonzinho ali. Isso significa que Deus pode confiar em você, porque as pessoas percebem. Me recordo anos atrás, antes mesmo de ter escutado o chamado de Deus para ser um pastor. Trabalhava aqui na região da saúde, numa engenharia, e eu me recordo que havia um vendedor nessa empresa. Eu trabalhava fazendo cálculos de alguns equipamentos industriais, e essa pessoa, ela realmente falava palavrão. Se cada vez que ele falasse um palavrão fizesse pi, sabe como é? A conversa dele era basicamente assim, pi, um atrás do outro. Incrível, nunca vi alguém falar tantas palavras inapropriadas ao mesmo tempo. Mas interessante é que poucas semanas depois de eu ter entrado naquele local, trabalhando, souberam que era cristão, que seguia Deus. E toda vez que ele entrava na sala, olhava para mim, dava uma risada, fazia uma chacota. Está aí o santinho, está aí o bonzinho, mas não falava palavrão. O único lugar livre de palavrão era na minha sala. De certa forma, funcionou. A diferença, a decisão que a gente toma. E Pedro, queridos, ele continua dizendo no Novo Testamento: aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Os discípulos de Cristo, eles apanhavam literalmente por amor a Cristo. Aqueles milhões de pessoas já deram e continuam hoje dando sua vida para o Evangelho de Jesus Cristo. Só que, infelizmente, muitos querem seguir a Deus somente quando é confortável ou quando é conveniente. Mas se fôssemos obrigados a escolher entre a vontade do homem e a vontade de Deus, a quem você obedeceria? Quantas pessoas sabem que você decidiu mudar sua vida de acordo com a orientação que você recebe de Deus? Por que você acha que Deus permitiu que José fosse vendido como escravo para o Egito? Porque Deus sabia que podia confiar nele. Por que Deus permitiu que aqueles 3 jovens amigos de Daniel fossem jogados dentro da fornalha de fogo? Porque Deus sabia que podia confiar neles. Deus pode confiar em você? Quanto tem custado a você seguir a vontade de Deus? Deus pode confiar em você? A Bíblia, portanto, afirma que Deus pode confiar em você quando você passa por dificuldades, quando você passa por provações. Ele sabe aquilo que você pode suportar. Mas, pastor, por que eu tenho que sofrer tanto? A Bíblia diz que Deus é fiel. Esse texto, de maneira clara, diz a nós que Ele não permitirá que vocês sejam provados além do que podem suportar. Mas quando forem provados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Nenhum de nós recebe em nossa vida algo que não possamos suportar. Nós precisamos que isso ver. Eu sei que é difícil não só ouvir, mas nós precisamos ver além da dor, além do sofrimento. Porque Deus tem um propósito a cada aspecto da nossa vida. A palavra de Deus diz que para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Deus conhece todas as coisas. E querido amigo, querida amiga, ouça com atenção. Deus está no comando. Deus continua no comando.
Por isso nós não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Só recapitulando, quando compreendemos que Deus está no comando, nós veremos que nossos planos têm um limite. E quando Deus está no comando, você vai perceber que seus problemas têm um propósito. E finalmente, nós precisamos aprender que quando Deus está no comando, quando Deus está no controle, nossas orações, nossa súplica faz diferença. Um dos problemas que nós enfrentamos quando não temos adequada compreensão da soberania de Deus é imaginar que nossas orações são inúteis. E aqui o grande perigo é aceitar a ideia que o inimigo de nossas almas busca plantar na nossa mente de que as nossas orações não fazem qualquer diferença. E alguns têm esse sentimento, é pura perda de tempo. Só que a Bíblia afirma que, por Deus estar no comando, nossas orações têm um impacto extraordinário. Porque Deus, em sua soberania, Deus, em seu poder, escolheu em seu plano um método através do qual nós podemos presenciar a sua palavra se cumprir ao nosso redor. A palavra de Deus, suas promessas se cumprir ao nosso redor através da oração. Isso significa que quando nós oramos, por exemplo, por outras pessoas, nós estamos cooperando de certa forma com Deus. Nós estamos fazendo parte desse plano, o plano de Deus nesse mundo. E muito provavelmente um dos versos mais extraordinários de toda a Bíblia está em João capítulo 14. No verso 11, nós lemos o seguinte: Cristo diz: creio em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. No verso seguinte, verso 12, Cristo afirma: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Uau! Você tem feito na sua vida o que Jesus realizava quando Ele andou nessa terra? Você tem ressuscitado mortos? Curado enfermos? Esse é um dos versos mais difíceis de entendermos e acreditarmos em toda a Bíblia. Porque ele continua: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E sinceramente, esse é um verso difícil de ser compreendido, difícil de ser aceito. Como é que é possível fazer milagres maiores do que Jesus? A resposta vem no verso seguinte: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Interessante que aqui de maneira clara, Cristo diz que orar faz diferença. A oração, Cristo, não é limitada pelas dimensões que nos prendem como seres humanos. Ela é ilimitada. Quando Cristo esteve nesse mundo, Ele se limitou a um determinado tempo e espaço. Durante 33 anos no Oriente Médio, Ele, portanto, ficou limitado a realizar milagres durante aquele período e naquele lugar. Só que a oração, ela não é limitada pelo tempo. A oração não é limitada pelo espaço. As orações feitas por Jesus há mais de 2000 anos estão sendo respondidas hoje. Cristo orou por você. E as orações que você e eu fazemos hoje podem ser respondidas, por exemplo, daqui a um mês, não sei. Elas não são limitadas ao tempo. E nem são nossas orações limitadas pelo espaço. Você pode orar por alguém que talvez nesse momento não esteja aqui. Alguém que possa estar em Porto Alegre, Manaus, não sei. Nós podemos gastar, queridos, alguns minutos orando por pessoas que servem a Deus através desse mundo.
Vocês percebem? As ações das nossas orações, das nossas súplicas, podem atingir todos os lugares, a qualquer momento. O poder da oração não tem limites. Deus é capaz. E essa é uma das mais lindas preces que encontramos na Bíblia. Aquilo que Paulo menciona em Efésios capítulo 3. Deus é capaz, ouça. Deus é capaz de fazer muito mais do que nós jamais ousaríamos pedir, ou mesmo imaginar, infinitamente além de nossas mais sublimes orações, anseios, pensamentos ou esperanças. Portanto, as pessoas podem rejeitar seus apelos, as pessoas podem rejeitar sua argumentação, as pessoas podem rejeitar você como pessoa, mas elas não podem impedir que você ore em favor delas. Não existe um sistema de proteção contra oração. Naturalmente existem certas condições para que as nossas orações possam ser atendidas, mas precisamente a nós é crucial entender que a oração realmente faz diferença na nossa vida. Porque quando nós oramos, nós podemos ver o impossível tornar-se possível pela simples razão, por ter o poder do Deus soberano ao nosso lado. Queridos, a oração é um método usado por Deus para desenvolver a nossa fé. É um método usado por Deus para que nós possamos ser canais de bênçãos a outras pessoas. E aqui o ponto é simples. A oração pode fazer por nós tudo aquilo que Deus pode fazer a nós. Por isso a Bíblia diz: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. E quem disse isso foi Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele está no controle de todas as coisas. Não há nada além do controle de Deus. E alguns perguntam, mas se Deus está no comando, se Deus pode todas as coisas e pede que eu ore suplicando a bênção dele a mim, por que eu não recebo tudo o que eu peço? Porque Deus, queridos, Ele não é o gênio da lâmpada. Imagine você se Deus concedesse a todos tudo o que pedem. A Bíblia diz que nós sequer sabemos pedir como deveríamos. Paulo menciona: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Existem orações contrárias. Você já percebeu que pessoas com interesses opostos? Um ora para que chova e o outro ora para que o sol brilhe. Você entende? Somente Deus, em sua soberania, sabe como lidar com todas as súplicas que chegam a Ele. Portanto, nós precisamos aprender a orar de acordo com a vontade desse Deus. E esta é, queridos, a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos. Sabemos que temos o que dele pedimos. Precisamos aprender, segundo esse texto, a orar de acordo com a vontade de Deus. Tudo depende do nosso relacionamento com Ele. Lembra-se do exemplo de Cristo? No momento de angústia, dor, sofrimento a Ele, Ele ora e diz a Deus: Pai, meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se o quê? A tua vontade. Nós precisamos, queridos, aprender a pedir de acordo com a vontade de Deus. A nossa vontade precisa ser subjugada à vontade do Deus soberano. Planos. Eu e você temos planos, né?
Você inclui Deus nos seus planos? E quando você o inclui, qual é a sua atitude? A presunção, como mencionei, ou a submissão? Espero não ofender você. Mas tem muita gente nesse mundo que se diz cristão, mas na prática não passam de ateus. Porque vivem como se Deus não existisse. Porque vivem como se Deus não estivesse no controle de todas as coisas. Problemas. Todos temos problemas. Você procura encontrar propósito. O propósito de Deus em meio às circunstâncias adversas na sua vida? Será que você já parou para pensar e, quem sabe, tentar encontrar por quê? Ou será que você vive se lamentando com uma atitude negativa? Deus quer que nós confiemos nele em todas as circunstâncias, inclusive diante de problemas. Planos, problemas e orações, nossas orações. Será que você está usufruindo o privilégio, as bênçãos da oração? Conversar com Deus. Tudo aquilo que está além do nosso controle não está além do controle de Deus. E é por isso que diz que a soberania divina é um dos mais confortantes atributos de Deus. É você, de uma vez por todas, não só ouvir, mas aceitar: Deus está no comando. Quando passamos por qualquer situação, você pode dizer: Deus está no comando. Deus é o refúgio que nós precisamos para a nossa vida. O Senhor, diz Davi, é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando você aceita a soberania de Deus em sua vida, não há razão para temer. Deus está acima de todas as coisas. E o que nós precisamos é apenas alinhar nossa vida com a vontade dEle. E Ele sabe, sempre, o que é melhor a nós. Então, quem você deseja que controle sua vida? Uma vez mais, uma escolha. Uma simples escolha. E a escolha quem faz é você. Bom Pai, quantas e quantas vezes tomamos decisões, damos passos pela liberdade que o Senhor nos deu, mas muitas vezes sofremos as consequências, porque não há como controlar. Não temos como controlar as circunstâncias ao nosso redor. Mas queremos nessa noite, Senhor, te agradecer porque Tu tens controle desse universo. Tu és o único Deus, o Deus soberano, o Deus que está no comando, o Deus que tem um controle sobre tudo e todos. E, bom Deus, muitas vezes nós vivemos sem essa percepção e queremos, nesse momento, pedir-te perdão, Pai, pelas vezes que vivemos de tal forma que demonstrávamos que nós não acreditamos que Tu tens controle. Muitas vezes nós nos enganamos pelas circunstâncias. Vemos o mal agindo. E muitas pessoas duvidam. Circunstâncias em que sofrem, em que passam
a dor, duvidam até mesmo da tua existência. Mas, Pai, te suplico nesse momento as pessoas que aqui estão, aqueles que estão em casa vendo essa mensagem, e possam uma vez mais tomar a decisão de abrir seu coração e não apenas aceitar, mas viver a convicção de que tu tens controle sobre todas as coisas. E circunstâncias hoje ainda negativas nesse planeta que não mais desviem a nossa atenção daquilo que é mais importante. E queremos dizer-te, Pai, que por crer que tu tens controle sobre todas as coisas, louvamos nesse momento o teu nome, porque isso nos dá certeza e a convicção de que haverá um momento em que tu irás uma vez mais intervir na história humana. E tudo aquilo que hoje ainda é como se fosse uma neblina, uma fumaça diante de nós, se dissipará. E poderemos ver de fato quem controla este universo. Dá-nos, Pai, o privilégio de estarmos prontos para o dia que essa neblina desaparecer, para o dia em que aquele que é um mistério a nós deixará de ser, para que possamos estar preparados para o retorno do teu Filho amado Jesus Cristo a essa terra. Pai querido, agora uma vez mais suplico, despede-nos em tua companhia, proteja-nos, dá-nos tua bênção, tua direção, e ajuda-nos, Senhor, que possamos confiar, porque nós queremos dizer-te uma vez mais, por favor, Senhor, toma nossa vida em tuas mãos e controle nossa existência de acordo com a tua vontade. E isso eu te suplico, pelo amor e em nome dele, teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém. Queridos, que todos tenham uma maravilhosa noite, um bom retorno ao seu lar. Amanhã, muito provavelmente, o tema que a gente vai abordar é um dos mais complicados para a gente entender como ser humano. Será que Deus é de fato justo nas suas decisões? Um dos atributos que a nós como seres humanos é difícil ver o todo em sua plenitude é a justiça de Deus. Eu convido você a, uma vez mais, estar aqui conosco no horário costumeiro, às 20 horas, e que possamos aprender um pouco mais sobre essa que é uma das principais características desse Deus. Cremos num Deus que é justo todo o tempo. Que Deus abençoe. Vejo vocês amanhã. Boa noite.